Agora tá. Agora tá. Tava gravando. Beleza, bora lá. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai ter a aula do curso de Introdução ao Machine Learning e o tópico vai ser o classificador Navy Bayes. Meu nome é Russo, Vitor Russo, para quem não me conhecia, porque eu acho que a maioria das pessoas que estão aí. E quem me ajudou a montar essa aula foi o João Marcos. Para passar esse assunto, infelizmente, a gente vai ter que passar por um pouco de probabilidades. Não é infelizmente que não vai complicar muito, mas às vezes é um pouco mais chatinho para pegar e tal. Para isso, a gente vai ter que definir o que é uma variável aleatória. Uma variável aleatória é uma variável que ela pode assumir diferentes valores a cada hora que ela for medida. Ela é diferente de uma variável, tipo, sei lá, y igual 2x. Sempre que a gente medir o y, se a gente tiver um valor para x, ele vai dar o mesmo valor. Isso é algo determinístico. A variável aleatória seria algo tipo, y igual a 2x mais um erro aleatório. Tipo, algo que cada hora que você medir vai dar diferente. E o exemplo que eu trouxe aqui para mostrar para vocês imagina se a gente tem um pedaço de pizza e essa pizza vai ser entregue por um motoboy e tem as azeitonas. O tanto de azeitona que vai ficar numa fatia de pizza é algo assim totalmente aleatório, que as azeitonas rolam enquanto elas estão na pizza, certo? Então, o que é o espaço amostral? O espaço amostral de uma variável aleatória é o conjunto de valores que ela pode assumir. Aqui vai ficar mais claro. O que é uma variável aleatória discreta? É quando essa variável aleatória tem um espaço amostral finito de possibilidades. Por exemplo, um dado, porque ele tem 6 possibilidades, ter ou não ter uma doença tem 2 possibilidades, uma letra aleatória tem 26 possibilidades, uma palavra aleatória você consegue formar algumas milhares de possibilidades que vão fazer sentido dentro de um idioma, né? No exemplo da pizza, eu vou ter, vai depender do tanto de azeitona que o pizzaiolo colocar nela antes de ir para a entrega, por aí vai. Daí isso nos leva à distribuição de probabilidade discreta. Ela é a função que mapeia a probabilidade de cada possibilidade do espaço aleatório ocorrer. A gente chama ela de P de X. E quando a gente quer falar de algo específico, por exemplo, a probabilidade de um dado ser igual a 1, a gente fala P de X igual a XI. Por exemplo, aqui, se é um dado, e a gente, se a gente quer calcular a probabilidade desse dado ser igual a 1, a gente vai ter um sexto. Isso é senso comum, né? A gente não precisa pensar muito para saber a possibilidade do dado. E essa função, a probabilidade de distribuição discreta, muitas vezes chamada função de distribuição discreta também, ela tem algumas propriedades. A primeira é que a soma de todas as possibilidades dela é 1. Por exemplo, se a gente pegar o dado, é um sexto, mais um sexto, mais um sexto, até dar 1. Nenhuma possibilidade pode ter probabilidade negativa, ela é sempre maior ou igual a zero, tipo, algo pode ter chance nula de ocorrer, mas não é definido uma chance negativa. E nenhuma probabilidade pode ter a probabilidade maior que um. Por exemplo, sei lá, se eu tiver um dado de um lado, qual que é a chance de sair um? É um. Não tem como extrapolar esse um. É, alguém vai tirar alguma dúvida? Desculpa. Não, ô Russo, eu ia falar para se você consegue esconder a mensagem que tá Hum, mostrando. Isso, aí, boa, boa. beleza, valeu, Will. Aqui a gente tem, por exemplo, um gráfico que representa qual que é a distribuição do, de algumas variáveis aleatórias. Por exemplo, do dado de 6 lados é algo uniforme, né? É sempre um sexto que dá algum valor aqui. Da moeda, ou é cara ou é coroa, também é um uniforme. A soma de dois dados já é algo um pouco mais interessante, né? Porque é mais fácil, tem mais probabilidades de somar 7 do que de alguns outros valores. Cria esse formatinho bonitinho aí. Alguém tá com alguma dúvida até aí? Beleza, vou continuar.
é a distribuição conjunta. A distribuição conjunta é a probabilidade de dois eventos ocorrerem simultaneamente. É como se fosse um AND que vocês estão vendo aí nas matérias de programação. É a probabilidade de dois dados terem o resultado 6, de uma pessoa ter uma doença e também apresentar seus sintomas. É nessa ideia. E a gente tem também a distribuição condicional. Eu gosto de ver ela pensando assim num if, tipo, você pode ler esse tracinho reto como dado o quê? A gente vai falar algo assim, a probabilidade de y ocorrer dado que x ocorreu, entendeu? A gente tem certeza que x ocorreu. Então seria algo, sei lá, qual que é a probabilidade do chão estar molhado dado que choveu forte hoje? É tipo 100%, choveu forte. A gente sabe que choveu. Aqui a gente tem outro exemplo, que é, por exemplo, alguém apresenta sintomas, ela já apresentou, isso é uma certeza. Qual que é a probabilidade dela ter uma doença, dado que ela apresentou esses sintomas? E a gente também poderia ter o contrário, né? Qual que é a probabilidade dela apresentar sintomas, dado que ela está com uma doença? E a gente consegue ligar a probabilidade conjunta com a probabilidade condicional. A fórmula, se a pessoa nunca viu, talvez assusta, mas é bem intuitivo, na verdade. Porque, por exemplo, a gente tem a probabilidade de x e y. A gente vai fatorar isso. A gente pode pensar de uma maneira bem básica, tipo, a probabilidade de chover hoje e o chão está molhado. É a mesma coisa da probabilidade do chão estar molhado, dado que choveu, vezes a probabilidade que choveu, que tenha chovido, entendeu? Essa que é a ideia para a gente fatorar. A gente também pode fazer essa fatoração ao contrário. A probabilidade marginal, talvez é uma ideia um pouco mais chatinha, assim, mas é intuitiva também. Se a gente conhece uma distribuição conjunta, a probabilidade de x e y, mas a gente quer encontrar uma APX, imagina assim que y pode assumir vários valores, e a gente meio que fixa esse x, tipo, a probabilidade de x igual a 1, e a gente caminha com esse y. A gente pode só somar usando essa formulinha. E isso é a marginalização. Aqui tem um exemplo gráfico, tipo, quando eu comecei a ver essas coisas, eu só, como que diz, eu só consegui entender bem vendo esse estilo de gráfico. Por exemplo, a gente tem aqui um espaço amostral, que ele é dividido em um monte de evento A. E a gente sabe, por exemplo, a probabilidade de A acontecer e a probabilidade de B acontecer, dado que um certo A aconteceu, que seria tipo essa área aqui, tipo a probabilidade de B acontecer, dado que a 2 aconteceu. Se a gente quer calcular a P de B sozinho, tipo, disso acontecer independente do A, dessa área aqui, a gente somaria cada uma dessas pequenas áreas, nessa fórmula aqui. Beleza. Alguém tem alguma dúvida por hora? Deixa eu dar uma olhada. Cara, eu não entendi a probabilidade marginal. Tá, vou tentar explicar de novo. Eu acho ela um pouco chata também. Por favor. Tipo, vou tentar explicar aqui por esse gráfico. Ó, a gente tem, ó, esse aqui é o espaço amostral, esse quadrado, certo? Beleza. Daí a gente divide ele em A eventos. Em vários eventos do tipo A. Fez sentido até aqui? Sim, sim. E daí a gente sabe, dentro de cada evento do tipo A, qual que é a chance de B ocorrer, dado que esse AI ocorreu. Por exemplo, Mas aqui B é no o A. todo. Não, tipo, ó. O todo que eu circulei no círculo vermelho. O que foi? O B Não. seria. O que foi? O B seria todo o círculo vermelho, isso mesmo.
que, tipo, ele espalha por vários As, entendeu? Aham. Daí, o que a gente quer saber é todo ele, mas pensa assim que a gente não tem um jeito direto de calcular ele, entendeu? Mas o que a gente sabe é, por exemplo, dado que ocorreu o A2, eu estou nessa sub-área aqui, eu sei calcular a probabilidade de B dado o A2, que é isso aqui. Daí, então, eu sei calcular todas essas probabilidades de cada espacinho, certo? Então, eu posso só somar eles. Se a gente pensar, Tá. entendeu? Tipo, Obrigado. somar essas áreas. Não sei se fez sentido, se quer que eu explique, que eu pensei em outro exemplo aqui também, um pouco mais concreto para dar. O que você conhece é o subsas de B. Daí você soma ele. Isso. Mais ou menos essa é a ideia. Por exemplo, tipo, um exemplo só com 2 eventos, tipo assim, vamos, peraí, deixa eu pensar se faz sentido. Ó, supõe que o nosso espaço amostral pode ser dividido em duas coisas, tipo, choveu ou minha vizinha molhou a rua. Tipo, ela foi lavar e molhou. Ele é dividido nessas duas coisas. Qual que é a probabilidade do chão estar molhado, dado que choveu? 100%. 100%. E a probabilidade de estar molhado, dado que a vizinha lavou a rua? Também 100%. Sim, daí eu te falo, sei lá, que a probabilidade da vizinha lavar a rua é meio e a probabilidade de chover é meio. Então, o que eu vou fazer é, tipo, 1 vezes meio mais 1 vezes meio. Eu vou obter, tipo, que a probabilidade marginal disso tudo, a probabilidade do chão estar molhado, é 1. Porque, tipo, eu somei 1 vezes meio mais 1 vezes meio. Tá. Beleza. Ficou claro agora? Para mim ficou claro. Obrigado. Beleza, imagina. Vamos passar aqui. Daí vem a ideia de variável independente. Duas variáveis são independentes se elas não dizem nada sobre a probabilidade de uma da outra. Quando a gente tem uma situação tipo probabilidade de y dado x é igual a probabilidade de y, entendeu? Tipo, a gente saber que o x já ocorreu não diz nada sobre a chance de y ocorrer, certo? E aqui a gente tem um exemplo. Qual que é a probabilidade de chover hoje, sabendo que num pedaço de pizza de marguerita veio 3 azeitonas? E a probabilidade de chover hoje, tipo, isso não está nem um pouco relacionado, são duas coisas independentes. E quando a gente tem essas variáveis independentes, a gente pode decompor a probabilidade conjunta na multiplicação delas. Por exemplo, P de x e y igual a probabilidade de x vezes a probabilidade de y. Um exemplo bem intuitivo são, se a gente tem dois dados e a gente quer saber, tipo, qual que é a probabilidade dos dois terem 6, eu posso multiplicar a probabilidade de um ter 6 pela probabilidade do outro ter 6, porque são eventos independentes, certo? O que um dado está fazendo não vai influenciar o que o outro dado está fazendo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Meu microfone tá estourado? Não, pode falar. Tá. Eu já vi essa matéria antes, mas você falou dessa fórmula e eu me esqueci agora. Aquela fórmula que Qual? você falou do X da independência. Volta pra verdade, por favor. Essa aqui. Ou essa. E se a gente não Certo. sabe que elas são independentes? Tinha uma outra, não tinha? Se a gente não sabe... Tá. Eu acho que essa eu vou passar já. Então tudo bem, tá. Perfeito, esquece então. Eu passei isso aqui, eu acho. É isso aí, tá, esquece. Tipo, Perfeito. esse é o jeito, tipo, padrão de calcular a conjunta ou a condicional. Tipo, isso independente se elas são independentes ou não, sempre vai ser, como que diz? Vai ser essa fórmula aqui. Era exatamente isso aí. Eu lembrava que tinham duas. Aí você mostrou aquela e eu lembrei, mas tinha outra, era essa. Tá, perfeito. Valeu. Isso aqui é só, tipo, a consequência delas serem independentes, sacou? Saquei. Obrigado. Tipo, é só nesse caso específico. Beleza. Vamos voltar aqui. Daí, a gente pode inverter
uma probabilidade condicional? Na maioria das vezes, P de A dado B não é P de B dado A, entendeu? Tipo, são duas coisas diferentes. Mas, muitas vezes, a gente sabe P de A dado B, mas estamos interessados em P de B dado A. Um exemplo, todo exame médico, ele tem uma taxa de acerto, tipo um teste para COVID. O que é essa taxa de acerto? É a probabilidade de, caso a pessoa esteja doente, o resultado dá positivo. Só que isso não é nem um pouco interessante para o médico, é interessante para a empresa que vai vender o teste e fazer propaganda, porque o que o médico tem é justamente a situação contrária. Ele sabe que tem um resultado positivo e quer saber a porcentagem, a probabilidade dessa pessoa ter a doença. Então eu quero inverter. Como que eu posso inverter isso? A gente viu mais cedo que a gente podia fatorar P de x e y de duas maneiras diferentes. P de x vezes P de y, quer dizer, P de y dado x vezes P de x, e P de x dado y vezes P de y. Eu posso só igualar essas duas coisas para chegar no teorema de Bayes, que é justamente um teorema para calcular, inverter essas probabilidades condicionais. Que ele diz? Que a probabilidade de A, a probabilidade de A dado B é a mesma coisa que a probabilidade de B dado A vezes P de A dividido por P de B. Se a gente voltar aqui no exemplo, se eu quero inverter, qual que é a probabilidade do resultado ser positivo, dado que nossa, enrolei tudo agora. Qual que é a probabilidade da pessoa ter uma doença, dado que eu tenho um resultado positivo? Olhando pelo teorema de Bayes, é a probabilidade de ser positivo, dado que a pessoa tem a doença, é o que a gente chamava de taxa de acerto, né? Vezes a probabilidade dessa doença, tipo, no geral, é a probabilidade disso acontecer, tipo, na população em geral, dividido pela probabilidade de dar positivo no teste. Fez algum sentido isso? Vocês têm alguma dúvida sobre o teorema de Bayes? Tá, vou seguir. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim. O que nos leva ao classificador Naive Bayes. A classificação é, como vocês já viram, é para cada entrada X, para dizer a que classe Y aquilo pertence, e aqui, para motivar bem o Naive Bayes e dando exemplo, a gente vai pensar no detector de spam, onde X, nossas features, é o texto do e-mail, e Y é uma classe que indica se o e-mail é ou não spam, certo? Para a gente treinar esse classificador nosso, pensa tipo um classificador aleatório, um classificador tipo teórico, que a gente já tenha visto. Para treinar esse classificador, a gente vai ter N pares de exemplos resolvidos. Por exemplo, o texto do e-mail, acompanhado se ele é spam ou não. Todos esses pares têm a mesma distribuição, que indica, tipo, a probabilidade disso ocorrer ao mesmo tempo. Tipo, qual que é a probabilidade desse texto e dele ser spam? Que a gente fala que x e y foi tirado da probabilidade da distribuição P de x e y, certo? E a gente pode fatorar do jeito que a gente já aprendeu. Tipo, a probabilidade de x e y é a mesma coisa que a probabilidade de y dado x vezes a p de x. Aqui, p de x é a distribuição dos dados de entrada. Por exemplo, quais e-mails são mais prováveis? Ou seja, tipo, sei lá, imagina o e-mail, caso de um professor, deve ser muito provável um e-mail do estilo segue a tarefa em anexo. Tipo, isso seria bem provável num dataset de e-mails de professores. E a probabilidade de y dado x é a distribuição condicional da saída. Ou seja, dado esse texto de e-mail, qual que é a probabilidade do y ser ou não ser spam? E isso aqui é o que a gente quer. Tipo,
Porque pensa, se a gente tem isso, é muito fácil o nosso problema. Se a gente tem essa distribuição bem comportada e sabe calcular ela, é só a gente sempre classificar o e-mail como o mais provável possível. Essa que é a ideia do chamado classificador Bayesiano. Ele sempre é o melhor classificador. Só que a gente tem um problema. Essa distribuição P de Y dado X, ela não, a gente não consegue descobrir ela na maioria dos casos. É algo assim fora da realidade, tipo, estimar isso. Então a gente vai ter que aproximar ela de alguma forma. E é isso que quase todos os classificadores estão fazendo, quase. Eles estão tentando aproximar essa distribuição, pelo menos calcular o que é o máximo dela para atribuir a classe correta. Isso é redes neurais, por exemplo, o Naive Bayes, que eu vou passar hoje, o KNN, se eu não me engano, se eu estiver errado, alguém me corrige aí. Mas, então, isso é muito complicado de calcular ela direto. Então, a gente sempre vai tentar aproximar essa ideia. E o jeito mais, tipo, simples de aproximar isso é contar quantas vezes isso acontece num dataset. É tipo, sei lá, se eu quero aproximar as distribuições de um dado, eu vou só jogar ele, tipo, muitas vezes e contar. Um dataset é a mesma ideia. Tipo, para tentar aproximar essas distribuições, eu vou contar as ocorrências nele, certo? Para começar, para dar um exemplinho, a gente vai começar com o span de uma palavra. Ele vai receber uma informação sobre os textos, se a palavra free apareceu ou não no texto. Caso o free apareça, então eu vou contar onde o free apareceu. 265 mensagens. Quantas dessas eram spam? 199. Então eu posso afirmar, a probabilidade de um e-mail ser spam, dado que a palavra free apareça, é 75%. E onde free não aparece, qual que é a probabilidade de ser spam? 10%, pelo mesmo princípio. Eu conto todas as mensagens que free não aparece e conto as que são spam dentro desse subgrupo e faço a proporção. Então, aqui eu cheguei que a probabilidade de ser spam, dado que free não apareça, é 10%. Se você tivesse essas duas informações, tivesse um e-mail e fala a palavra free está nele, qual seria o melhor jeito possível para você classificar esse e-mail, se ele é spam ou não? Você falaria que ele é spam, porque 75% das vezes que a palavra free aparece, você tem um spam. Mesma coisa caso a palavra free não apareça. É uma minoria dos casos. Daí, pensa que para a gente fazer análises mais rebuscadas, uma palavra não serve de nada. Por exemplo, podia estar algo tipo not for free. Então, a gente pode pensar, vamos expandir a capacidade desse modelo. Vamos pegar termos maiores para fazer essa avaliação. Então, em vez de free, vamos ver agora for free. Desculpa, pessoal, é free... peraí, é isso mesmo. Então, a gente faz o mesmo processo. Conta onde for free aparece. Apareceu em 17 vezes. Dessas, quantos eram spam? Eram 16. Então, se for free aparece, tem uma probabilidade de 94% de ser spam. A mesma coisa com for free não aparece. Ela apareceu nesse número de e-mails. Em 731 dele, era spam. Então, caso for free não apareça, 13% é a probabilidade disso ser spam. Alguém consegue ver algum problema com esse modelo que a gente criou aqui? Tem alguma ideia do que pode estar errado nele? Não necessariamente errado, mas que não está legal? Mostra. Eu não consegui te ouvir, desculpa. Eu imaginei o que você ia falar, mas ficou tipo... Calma aí, que o microfone tá zoado, eu acho. Agora, você tá conseguindo ouvir? Opa, tô sim. Então, eu ia falar que você pegou poucos e-mails ali, eu acho. São só 17 e-mails para testar se
É exatamente essa a ideia. Às vezes, sei lá, esse dataset que eu peguei era algum dataset que falava sobre coisas de caridade. Então, tipo, é normal. Não, peraí, não fez muito sentido, mas é essa a ideia. Tipo, eu tenho muitos poucos e-mails. Deixa eu só ver o que o Anderson falou. Ele falou maior que um. Putz, como que eu explico isso? Peraí, deixa eu pensar. Assim, o Anderson, tipo, isso aí é válido pro complementar, é tipo para uma variável aleatória. Aqui eu estou definindo uma variável aleatória, tipo y, dado que x é for free, tipo que x é for free apareceu. Eu vou ter duas possibilidades para y, ele ser spam e ser não spam. Ser spam é 94% e não spam é 6% pela assimetria. Tipo, eu não somo essas duas, eu somo, tipo, elas e o complementar delas, entendeu? Não, elas não são complementares. O complementar seria, tipo, mantendo o mesmo x, mas variando o y. Se eu tivesse mais probabilidades do y, seria a mesma coisa. Fez sentido? Beleza. Daí, e o problema que o Frois falou, eu acho que foi o Frois, desculpa se não for, é exatamente isso. Eu só tenho 17 ocorrências de for free. Tipo, isso podia ser só uma coincidência ter tanto spam nisso aí. Podia ser uma característica particular dessa amostra de e-mails que eu peguei. E, enquanto que na outra tinha aparecido 200 vezes. Então, para a gente criar um modelo mais robustado, que usasse tipo, cada vez mais termos e mais sequências, a gente nunca vai ter dados suficientes. Isso entra naquela ideia de maldição de dimensionalidade. Porque se a gente tiver um dicionário aqui de 10 mil palavras, a gente vai ter 10 a oitava sequência de duas palavras distintas, 10 a 12ª sequência de três palavras distintas. E vai subindo. Então, tipo, não tem dataset humano que seja capaz de ter tudo isso de palavras. Então, como que a gente pode usar esse texto inteiro? Se a gente dividir a mensagem X numa sequência de palavras, por exemplo, aqui está escrito a maldição da dimensionalidade, 2 pontos, probabilidades. Eu dividiria em algo tipo maldição, dimensionalidade, probabilidade, como se cada coisinha fosse uma variável. Eu vou transformar essa distribuição P de X dado Y numa distribuição de cada palavra. Então, a probabilidade de eu ter um certo e-mail, dado que esse e-mail é spam, é igual a probabilidade de ter a palavra x1 e ter a palavra x2 e blá, blá, dado que ele é spam. Tipo, eu abri esse x. Fez sentido? Beleza. Se as palavras fossem dependentes, eu ia poder abrir desse jeito ainda aqui, certo? Porque isso aqui era a suposição, uma das suposições delas serem independentes. Se eu tenho os e's, eu posso transformar em multiplicação. E a gente conseguiria calcular cada termo desse com muita precisão, porque a ocorrência de uma palavra no dataset sempre vai ter uma amostra alta. Mas qual que é o problema de fazer isso? De eu supor independência entre essas palavras. Peraí, alguém mandou alguma coisa aqui? O que seria uma palavra independente? Desculpa, cortei o chat. Então, não, Anderson, é isso mesmo. Eu formo, tipo, eu transformo, sei lá, o e-mail, tipo, eu sou o Victor, em algo tipo x1 igual a eu, x2 igual a sou, x3 igual a Victor, entendeu? Pode perguntar, era o Davi? No microfone? Era eu? Acho que era Nelson. Tá, Nelson, tá, desculpa. Independência das palavras, se diz tipo da ordem. Eu digo da ordem. O que eu estou dizendo é basicamente assim: não importa
a ordem e nem, tipo, as palavras, a relação. Tipo, se eu escrevo eu sou, tipo, isso não está relacionado. Por exemplo, pensa assim, Vai aparecer quando com você mais escreve... frequência. No mundo real, de verdade, se você escreve eu, você tem uma chance muito maior da próxima palavra ser um verbo, por Entendi. exemplo. Porque Entendi. o que a gente está supondo para fazer isso aqui é justamente que isso não é relacionado, entendeu? Tipo, a palavra eu não está relacionado com sou, no sentido tipo, probabilístico. Uhum. É isso que a gente chama de suposição ingênua. E por que essa suposição ingênua? Esse modo de compor um texto é basicamente, em vez de eu falar que um autor pensa estruturadamente, cada palavra ele vai escrever estruturada, eu estou falando, tipo, olha, Y é spam. Então, eu dou para um macaco um teclado, tipo, palavras de spam com distribuição de probabilidade, e ele fica batendo em cada palavra com essa probabilidade. A suposição de independência é isso, entendeu? Tipo, você cria cada palavra como se fosse tipo a probabilidade dela, independente do que outro está acontecendo. Isso não faz sentido nem para texto, nem para imagens, por exemplo. Essa imagem aqui, imagina que cada pixelzinho desse é um X, cada quadradinho. Se eu te falar que de um dado pixel, todos os vizinhos dele são amarelo, qual seria a cor mais provável dele ser? Na vida real, você falaria amarelo, provavelmente. Peraí. Tá, é que eu acho que eu fiquei te chamando aquela hora. Né? Pode falar, ô Vitor. Alguém. Tá, não, fica tranquilo, acho, não tem problema nenhum. Eu achei só que você quisesse falar alguma coisa mesmo. Tipo, se eu falasse para vocês que todos os vizinhos de um pixel é amarelo, que cor vocês chutariam para esse pixel do meio? Nessa imagem. Amarelo mesmo, né? Exato, porque vocês veem que tem uma relação entre os pixels, mas o que a gente está fazendo para abrir isso é falando que não tem, entendeu? Tipo, eu estou falando que cada coisa é aleatório, tipo, cada pixel entra ali por causa de uma distribuição de probabilidade e não importa o que está do lado dele, cada palavra está ali, independente do que está junto dela, da ordem e das outras palavras que compõem. Para mostrar isso, eu vou mostrar com um gráfico, que é o gráfico probabilístico das dependências. A ideia é assim, cada nó é uma palavra de um texto. E esses nós eles são conectados se as palavras estão conectadas. A primeira coisa que o autor decide, o Y, não depende de nada. Tipo, quando você vai escrever um e-mail, você já vai falar, isso é um spam, eu vou mandar um spam para ganhar dinheiro de uma maneira desonesta. Ou então você vai falar, não, esse e-mail é um sério, eu vou mandar um e-mail para falar com o João Batista. Você vai lá e escreve esse Y. A primeira palavra vai depender disso, se o e-mail é um spam ou não. A segunda vai depender, além do texto ser um spam, da primeira palavra que você escreveu. A terceira, a mesma coisa. E por assim vai aumentando esse gráfico de dependência. Porque um texto, é isso que ocorre, não é? Se a gente pegar um livro, a última coisa que está escrito num livro, ela pode depender, de certa maneira, da primeira coisa que está escrita. Tipo, não foi algo escrito só por causa do tema do livro. E como que, então, que essa suposição de dependência vê esse grafo? Ela vê desse jeito. Cada palavra depende pura e simplesmente do conteúdo desse e-mail, se ele é um spam ou não. E é isso que a gente chama de suposição ingênua, suposição naive. A gente vai criar um classificador que a gente fala simplesmente que as features são independentes, então eu posso abrir elas desse jeito para calcular cada termo desse com facilidade no nosso dataset. Daí que entra o teorema de Bayes, porque, como eu falei mais cedo,
a gente quer calcular a probabilidade de y dado x. Então, dado que eu tenho essas features, qual que é a classe mais provável que ocorra? Eu vou pegar a probabilidade de x dado y, que é tipo, dado que eu tenho o y, qual a probabilidade que essas features ocorram? E esse termo eu vou poder abrir desse jeito, que vai facilitar muito eu calcular cada um deles, multiplicar por P de y e dividir por esse P de x. Que esse P de y é o que muitas vezes chamam de prior, que é tipo a probabilidade da classe ser ou não, tipo a proporção de spans no dataset geral, e dividido aqui pela probabilidade marginal. Alguém consegue ver algum problema, tirando a suposição ingênua com esse modelo, tipo, algum termo que a gente não sabe como calcular ainda? Tá, eu vou falar aqui. Esse P de x, pensa assim, ele é a probabilidade marginal no sentido, tipo, o que é P de x no exemplo dos e-mails? É a probabilidade de eu ter escrito exatamente aquele e-mail. Isso também é muito difícil de calcular num dataset humano, mas já que a gente supôs a independência, a gente pode usar essa probabilidade marginal, porque cada termo desse eu vou poder abrir e vou poder calcular. Mas tem um detalhe também. Pensa que, tipo, eu vou fazer isso para diferentes classes, tipo, para achar um valor de P para cada classe. Tá vendo que esse P de x vai dividir igual para todos os y? Então, no contexto do classificador, a única coisa que eu estou interessado é em saber qual que é o maior valor disso, dependendo do y. Então, eu posso só omitir ele, porque ele está dividindo algo igual. Por exemplo, tipo, sei lá, se eu tivesse 70%, 70% não, mas, tipo, sei lá, pensa dois números A e B, e eu falo, tipo, A maior que B. Se eu dividir os dois por uma constante, qual que vai ser maior? Ainda vai ser o A. Então ele não importa, eu posso só ignorar ele da classificação. E o Naive Bayes, ele tem uma propriedade que, se esses atributos forem independentes, ele é o melhor classificador possível. Só que isso tem um detalhe, porque na maior parte dos problemas, esses atributos não são independentes, o que vai levar a algumas consequências. A gente perdeu toda a informação sobre a ordem das palavras. Tipo, não é assim que um texto é escrito, tipo, totalmente aleatoriamente. Então, esse estilo de abordagem costuma ser chamado de bag of words, que é tipo a bolsa de palavras. Mas, apesar de ser desvantagem, é bem comum a gente encontrar tarefas em que isso vai funcionar bem, como é o caso da detecção de spam mesmo. Vocês vão ver na tarefa que vai passar, ele funciona relativamente bem. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá. Beleza. Agora, eu vou falar um pouco do caso onde os x forem contínuos, mas um pouco rápido, porque não um pouco rápido, mas tem na prática também, então dá para a gente tirar as dúvidas lá. Essas features, né, elas podem ser contínuas, elas podem ser um valor real aleatório, pode ser tipo a altura, peso das pessoas. Mas, apesar disso, a soma de cada probabilidade também precisa ser 1. Por isso a gente costuma usar integral para coisas contínuas. E não faz sentido a gente pensar em coisas pontuais nesse caso das coisas contínuas, porque, tipo, no intervalo de -1 a 1, com infinitos valores, qual que é a probabilidade de ser exatamente 0,1? Na maioria dos casos, isso vai ser infinitesimal. Então, a gente costuma pensar em intervalo. Daí a gente tem essa densidade.
que indica densidades de probabilidades próximas do valor x. Por exemplo, essa área aqui do meio. Isso é tipo probabilidades contínuas. Então, a gente integrar isso aqui de menos infinito a infinito, isso vai dar 1. Eu não tenho certeza ainda se vocês aprenderam integral, mas o que eu estou falando é que eu vou somar coisa pra caramba aqui e vai dar 1. Daí, a distribuição mais comum que existe dentro do mundo das variáveis contínuas é a distribuição gaussiana, que ela é dada por essa fórmula, que ela é um pouco feia, mas ela é um processo simples, é o e, aquele exponencialzinho, elevado a x, menos a média da distribuição, dividido pelo desvio padrão dela. E aqui é o desvio padrão vezes 2, raiz de 2π. A média da distribuição é μ, e o desvio padrão é, acho que é sigma o nome dessa letra. Mas é isso. E como que isso influencia no nosso desenho? A média é onde ela fica centrada, esse gráfico aqui. Então, ó, quando a média é zero, pode ver que ele está aqui no gráfico zero. Se eu tenho a média igual a menos 2, ela vem aqui. E o desvio padrão, ou variância, que é o desvio padrão ao quadrado, ela determina esse formato. Quanto menor esse desvio padrão, mais aguda, mais concentrada na média, ela vai estar. E quanto maior, mais suave vai ser, bem distribuído dentro de um range grande de valores. Então, qual que é a ideia do Naive Bayes em variáveis contínuas? A gente não pode aproximar a distribuição simplesmente contando as ocorrências, porque, por exemplo, pensa se fosse um dataset que tivesse altura. Eu ia ter, tipo, 1.9823, 1.9801. Isso não ia dar certo. Então, o que eu faço é falar, esse x aqui, ele tem uma distribuição gaussiana. Daí, então, eu vou calcular a média do desvio padrão, e quando eu quiser saber alguma porcentagem, eu vou só plugar essa média, esse desvio padrão, nessa fórmula. Tipo, qual que é a probabilidade de x ser igual a 1,98? Coloco 1,98 aqui, menos a média do dataset que eu calculei, dividido pelo desvio padrão. E a gente também tem um método mais rebuscado, que é o KDE, mas eu não vou falar dele aqui. Alguém tem alguma dúvida até aqui? É uma fórmula bem feia, assim, mas dependendo do que você estiver fazendo de stat, ela vai ser tipo comfort food, assim, que eles têm umas coisas mais enroladas ainda. Tá, mas então eu vou falar de algumas propriedades do Naive Bayes. Apesar dessa suposição ingênua, ele é robusto, o classificador, e ele apresenta resultados bons em alguns dados reais, como, por exemplo, algumas tarefas de classificação de spam, e ele pode ser usado no pipeline de outros classificadores meio doidos que tem por aí. E, além disso, tipo, essa ideia do classificador Bayesiano ser o classificador ótimo é uma ideia, assim, teórica que influencia muito, tipo, pensar sobre classificadores. E uma facilidade dele é que todas essas probabilidades que a gente discutiu podem ser calculadas em uma só passagem pelo dataset, em uma ou duas, tipo, em tempo linear. E as predições também são feitas muito rápido. Então, ele é um classificador muito rápido. E outra coisa é que ele é robusto a ruídos e atributos irrelevantes. Pois se eu tivesse, tipo, um atributo que não diferencia se aquilo é um spam ou não, por exemplo, a palavra com, sei lá, com, alguma coisa assim, tipo, que está em todo o texto, a probabilidade dela aparecer num texto ser spam ou não é muito igual. Então, eu vou ter uma constante multiplicando as classes. Aqui eu tenho mais dois materiais. Um é o vídeo do Killian, o outro eu confesso que eu não lembro o que é. Do Francisco. O Francisco é um professor de CMC muito bom. Recomendo sempre vocês a puxar matéria com ele. E a aula teórica é isso, galera. Vocês têm alguma dúvida?
Ele é muito bom mesmo. Tipo, top 1, assim. No EAD tá de boa, Nelson. Ele tá, sei lá, aceitando todo mundo nas turmas dele. Algumas vezes ele dá uma matéria pra gente que é processos estocásticos, mas não é sempre. Outras vezes é Rodrigues. Aí o Aramal passou aí para nós. Daí o que eu ia perguntar, já é 6h50. Eu fiz 2 notebooks práticos aqui rapidinho. Ia perguntar se vocês querem ver ele agora durante a aula, ou se vocês querem, sei lá, só que eu mando ele para vocês. Vocês já querem ir embora? Se alguém quiser ir embora, se a pessoa quiser ficar, eu fico para mostrar de boa. A decisão é de vocês. Demorou. Eu vou ir mostrando. Se vocês quiserem ir saindo, quer dizer, em nenhum momento vocês precisam ficar aqui, né? Mas, tipo, não ninguém é obrigado. Aqui, ó. Opa, peraí. Eu peguei o Iris Dataset, que é um dataset bem simples, bem bobinho, e fiz um Navy Base com ele. Ele é um exemplo do caso contínuo. Aqui, o que já está lido, a gente pode ver tipo, que todas as features dele são contínuos, são valores de distância, tipo, das medidas da flor. E, além disso, tipo, para esses casos aqui, para essas 4 variáveis contínuas, né, eu vou ter uma variável, uma resposta. Ô Russo, você consegue aumentar um pouco a fonte? Eu vou dar um zoom aqui. Boa. Eu vou, tipo, voltando então, ó, eu tenho essas 4 variáveis que são contínuas, que são as features dele, e a tarefa é classificar, eu acho que são em 3 espécies de íris, que é uma flor. É a íris setosa, a íris versicolor e a íris virgínica. Aqui eu fiz só um plotzinho só para mostrar mesmo. Vamos ver. Capaz de demorar esse plot. É só para ver, tipo, ver um pouco, mas no caso a gente realmente não vai. Esse dataset não tem valor faltante. A gente não vai, tipo, vamos eliminar essa feature, nada. Vamos só jogar ele no classificador. A gente vê, por exemplo, que esses dois parecem estar meio relacionados, né? Daí, como que é o esquema? Eu quero estimar isso aqui. Eu vou ter isso aqui. Probabilidade de y dado x é igual a probabilidade de x dado y vezes p de y dividido por p de x. Isso aqui, então, o x eu vou abrir em muitas features, nas 4 features de distância. Vai ficar desse jeito. Até aqui tudo certo, né? Daí, aqui é a parte naive. Eu supus independência dessas features. Então, essa parte de cima, eu vou escrever desse jeito aqui. Daí vem outra suposição, que dependendo do caso, também pode ser naive. Por exemplo, depois eu mostro. Dependendo do caso, também pode ser naive, também pode ser inocente. Eu falei que dentro de uma dada classe, a distribuição de uma feature é uma normal. E aqui eu falei que dá para usar a probabilidade marginal. A forma, certo? Aqui é uma função que calcula a probabilidade marginal da gente. Aqui eu só fiz um split entre treino, teste, e aqui é o que importa mesmo, que é o nosso classificador. Eu chamei ele de Continuous Naive Base. Tem aqui a função init, só para, como diz, instanciar isso, né? E eu instancio passando a função que eu quero que ele use, que eu quero que ele aproxime, que é essa Gaussian, que eu vou passar, ó, que onde eu chamo, ó, eu passo a Gaussian, que eu criei lá em cima. Daí aqui, então, isso aqui é só para ficar mais fácil de fazer as coisas que eu queria fazer. Eu vou calcular a média de cada feature para cada classe. Isso vai ser isso aqui, esse min versicolor, ele vai ser eu posso printar o shape dele aqui, vocês verem bem. Self.min.versicolor.
Parece Versicolor. Versicolor. Se eu printar ele aqui, ó, só para... O que eu fiz aqui? Ah, tá. Ó, só para vocês entenderem... Ué, não printou essa bosta. Ah, tá, que eu tenho que... Ah, tá, é min underline. Perdão aí, pessoal. Tá, ó, só para vocês entenderem, eu tinha 4 variáveis e dentro da classe Versicolor, essa é a média de cada uma delas. Ficou claro o que significa essas coisas aqui agora? Eu faço a mesma coisa que o desvio padrão. Eu uso aqui as funções do Pandas e tal. Vocês podem dar uma olhada depois. Daí, eu quero saber só a probabilidade dela ser versicolor. O que é isso? É o tanto de versicolors que tem no dataset dividido pelo tamanho dele. É a mesma coisa para todas as outras. E isso aqui é meu ponto fit. Bem rápido, assim, um negócio bem simples, como você pode ver. Daí, então, eu vou ver o meu ponto predict, que é quando eu passo um x. Para cada, né, valor de x, eu vou fazer uma previsão. Daí, como que eu vou fazer? Eu vou calcular p de x dado y, que é esse termo aqui de cima, ó, é isso aqui. Eu vou fazer exatamente isso, tipo, pela classe e por cada feature, ó, eu faço isso para cada uma delas, versicolor, virgínica, cetosa. Daí, eu calculo, usando a probabilidade marginal, o P de X total. Aqui eu só defini como zero, tipo, só para ter comparação, só para usar. Daí, para cada uma dessas 3 classes, eu calculo a probabilidade dela pertencer, ó, probabilidade de Y given X. Daí, eu vou atribuir para o maior, não está muito bonito esse código, eu fiz ele meio correndo. Eu vou atribuir para o maior. Se o argmax aqui for igual a 0, ela é versicolor. Se ela for igual a 1, é virgínica. Senão é cetosa. E é isso que esse modelinho faz. Aqui, ó, eu vejo a minha classe no teste foi 96%, porque eu plotei uma matriz de confusão. Qual que é a ideia? Aqui na vertical eu tenho o que eu previ e aqui eu tenho a verdade. Então eu posso ver que eu acertei todas as ilhas cetosas, classifiquei uma versicolor errada e uma virgínica errada. Isso é até interessante esse resultado, porque na descrição do dataset eu acho que fala que a cetosa dessas duas é linearmente separável, tipo, ela é bem mais distante, assim, enquanto essas duas são mais misturadas. Foi justamente que ela errou. É um dataset bem simples e ele estava com um pouco dele pequeno, então você vê que os números são bem pequenininhos. Por essa simplicidade, eu implementei, tipo, do zero, assim, porque me falaram que vocês gostam de ver coisa desse estilo. Mas também peguei um dataset um pouco mais complicado para fazer usando um classificador pronto da Scalearn, que é o FashionMNIST. Um segundo, qual que é o formato desse FashionMNIST. Pode aumentar, ou verdade, deixa eu aumentar de novo. Aqui eu dei o read CSV, né, para ler esse dataset. Daí o dataset FashionMNIST, ele tem um label, 784 features. E cada feature é um pixel, tipo, aqui elas estão achatadas, mas eu vou mostrar para vocês como que é essa imagem delas. Blá, blá, blá. Aqui, ó, é como é cada imagem. Cada linha desse dataset é uma imagem dessa achatada em preto e branco. E são várias peças de roupa com os nomes, ó. Tem pullover, que eu não sei o que é um pullover.
EncroBoot, Shirt, umas classes bem próximas, tipo sandália do EncroBoot e do Sneaker, tipo, é muito parecido. Pullover com dress, coat com pullover. E ele é nesse estilinho. Daí eu usei o modelo da própria Sklearn, que aqui está como Gaussian Navy Base, quer dizer que ele aproxima para um Gaussian. Eu dei fit aqui no meu treino, e agora eu vou usar isso aqui para prever. Para a gente ver a acurácia, a gente vê que no caso da imagem, ele já não vai tão legal, é um dataset um pouco mais real, mas ao mesmo tempo, se a gente vir aqui e botar essa matriz de confusão, você vai ver que ele separa algumas coisas bem. Por exemplo, se eu tenho uma coat, ele não classifica ela como um sneaker ou uma sandália. Ele classifica ela como coat ou dress ou coisas próximas de uma blusa. Enquanto que, sei lá, aqui eu acho que EncroBoot rola uma confusão muito grande. Ele coloca muito como sneaker. Então, tipo, ele não está separando em tantas classes igual o dataset, de maneira legal, assim. Mas ele está separando, tipo, a ideia principal, sabe? Que, tipo, é surpreendentemente bom. Porque eu tive que fazer muitas suposições para construir esse modelo. Quais que foram elas? Eu supus, primeiro, que cada pixel era independente um do outro. Isso não faz, tipo, sentido nenhum para uma imagem, pensa, tipo, é como se cada imagem fosse, sei lá, uma concentração de ponto brilhante. Depois, eu supus que cada uma desses pixels era modelado por uma gaussiana. Eu nem vi esse desenho, então, tipo, não é algo tão simples assim. Muitas coisas são moldadas por uma gaussiana, mas não é uma certeza. Por exemplo, eu podia ter uma função com esse formatinho aqui, daí meu classificador ia bem mal, que provavelmente deve ter aqui no meio. E além disso, eu também fiz outra suposição, que vocês vão aprender mais sobre isso mais para frente, quando vocês começarem a ver a parte de processamento de imagens. Tá vendo que meu dataset aqui, ele está espremido como uma linha? Tipo, a minha imagem virou uma linha? Mesmo se eu não supôsse a independência, tratar uma imagem como uma linha não é algo que pode dar tão certo, porque pensa, tipo, quando a gente olha para uma imagem, a gente não faz uma varredura para ela do canto superior esquerdo até o fim. A gente vê a imagem com contexto e informação 2D. Então, esse tratamento como linha, só por si só, já é um tratamento ingênuo que a gente está dando. E acho que foi só isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando aí. Eu tenho uma dúvida sobre se, tipo, como você falou que é meio ruim interpretar como uma linha, teria como interpretar como uma matriz realmente? Tem, e é o que vocês vão aprender, eu acho que, se não me engano, é o VIM, sei lá. Tipo, vai ter essa aula, mas tipo, vai ter mais do que uma aula voltada para processamento de imagens com essa ideia, e vocês vão, tipo, aprender. É uma ideia bem legal, tipo, você realmente trata como um espaço mesmo, em vez de como uma linha. Essa é a ideia. Mas só antecipando um pouco, a ideia é fazer algo que chama convolução, que é você passar um filtro pela imagem. Acho que o Franz... Eu ia perguntar, tipo, por que não é uma imagem, você não poderia, tipo, considerar os pixels todos independentes? Sei lá. Tá. É que eu entendi que não pode, mas meio que... Aí como que você considera eles independentes mesmo? É tipo... Você está perguntando como que eu considero ou por que eu não poderia considerar? Por que você não poderia considerar? Tipo, olha esse emoji aqui. Tipo, ele tem um formato espacial, certo? Tipo, ele forma um círculo, o amarelo preenche esse círculo, ele tem um óculos, ele tem um reflexo do óculos e um sorriso. Esse formato espacial é o que permite, quando a gente olhar
para ele entender isso como uma carinha, entendeu? Tipo, até aqui. Sim, sim. Essa informação, tipo, a gente não olha só para isso e vê, tipo, aqui tem tantos pixels, nisso é amarelo. Então, isso é uma, como que diz? É uma cara. Tipo, você não pensa só na intensidade dos pixels, você pensa em como eles estão dispostos no espaço. Por exemplo... Faz sentido. Tipo, imagina que... Pode falar, Will. Tipo, no sentido de você estar considerando independente, é que você ignora tudo e pensa, pô, qual que é a chance daquele pixel ser amarelo? E no contexto que essa é uma intuição mais ingênua. E o que o Russo está falando, que seria um pouco melhor, é você pensar, pô, se o pixel em cima, na direita, embaixo, na esquerda são amarelos, isso influencia, tipo, aumenta a probabilidade do pixel do meio ser amarelo, né, teoricamente. Uhum. Então, tipo, você assumir independência é você falar que os pixels em volta não são relevantes para a cor do pixel do meio, entendeu? Uhum. Por isso que isso é um pouco ingênuo. E daí tipo o modelo pode falar. Aí, não, então fala primeiro que depois eu faço outra pergunta. Tá. Daí, isso dos 4 pixels vizinhos influenciarem já é uma simplificação por si só. Porque dentro de uma imagem, todo pixel pode influenciar os outros. Porque, tipo, a imagem é o todo, entendeu? Tipo, para você entender a imagem de um cachorro como um cachorro, você depende de informação que está na imagem toda, não é simplesmente, tipo, pensa, tipo, sei lá, não sei se você já viu, tipo, quando o pessoal fala, tipo, essa cena tem tal paleta de cores. Tipo, a visão do Navy Base é quase como se você estivesse analisando a paleta de cores e a frequência de uma imagem, e não, tipo, a imagem, tá ligado? Sim, entendi. Mas pode fazer outra pergunta que você queria fazer. Aí eu só ia perguntar, tipo, aquele que você mostrou das plantas, que é o independente, né? E o da imagem. Sentido? É tipo, essas características aí, elas são independentes, né, das plantas. Aí meio que ele dá mais certo. Então, teste de independência, por exemplo, você está vendo que entre o petal length centímetros e o petal width centímetros parece que tem algo que é uma reta? Uhum. Tipo, isso já dá uma noção que elas não são independentes. Mas, tipo assim, se a gente joga o Navy Base aqui, ele dá certo. Então, tipo, se tiver alguma dependência entre as features, provavelmente ele não é tão relevante assim para essa classificação. Porque ele consegue analisando. Mas, tipo, essa ideia de independência, tipo, é muito difícil você ter duas coisas que realmente não são dependentes, nem que se fosse um pouco. E até tem um jeito totalmente, como fala, tem algumas coisas que você aprende em estatística, eu acho que é o teste KS de normalidade, mas você consegue ver alguns testes de independência. Alguém lembra algum aí, pessoal que entende mais? Eu lembro que tinha um nome para um teste de independência. Tinha os de correlação, né? De Spearman e de... E Pearson. Pô, foi o que o John Plus passou na última aula. Tipo, sim, a gente fez uns negócios e dá pra printar com o Seaborn lá. Sim, é mais ou menos o que eu fiz aqui, tipo, exatamente o plot lá do Seaborn. Aquele último gráfico. Tipo assim... não. Mesmo assim, tipo, mesmo se eu ver na relação de Pearson ou no gráfico aqui e parecer que são independentes, isso é um bom sinal. Mas eles ainda podem ser dependentes, porque, tipo, essa dependência pode ter uma forma que esse gráfico não captura. Tipo, eu poderia ter, sei lá, petal width igual essa variável aqui, vezes algum número muito louco, elevado a alguma coisa totalmente doida. Isso não ia ser capturado nesse gráfico, mas ainda ia ter, tipo, uma independência.
Então, tipo, difícil, não é muito fácil, mas é fácil você avaliar que duas variáveis são dependentes, porque você vê essa dependência. Mas não é tão fácil você bater o martelo e falar, isso é independente numa situação real. Porque, tipo, elas podem ser dependentes de muitas formas, assim, talvez mais formas do que você consegue testar. Entendi. Eu acho que é isso. Se alguém mais entendido, eu falei meio de cabeça, não tem muito embasamento estatístico para falar esse tipo de coisa. Não, mas faz sentido, né? Tipo, é meio que uma coisa que você observa, né? Sim, então. Valeu. Mas Ô, Russo, pode me falar. também vale o que tinha comentado com o João na semana passada, mas dependendo do que você está procurando, né? Porque, como você falou aí, que quando tem uma correlação forte, e aí, então, seria interessante estar eliminando, mas se eles fazem parte do que você busca, você não pode eliminar, né? Não, então, tudo isso depende muito da situação. Tipo, o algoritmo de Naive Bayes, ele é inocente, ingênuo, assim, nessa suposição dele, porque ele bate isso de uma maneira muito forte, tipo, sem levar em conta nada. Ele simplesmente, tipo, fala que é independente, entendeu? Ou até esse exemplo, igual eu tinha falado, aqui parece que elas não são independentes, pelo menos não forte, igual a gente está acostumado a ver. Mas isso é no dataset no geral. O Naive Bayes assume a independência dentro das classes. Tipo, ele está falando que para um dado Y, isso aqui vai ser independente. Eu não plotei isso aqui. Às vezes, se você plotar, você pode ver que dentro de uma dada classe, elas têm uma dependência. Tipo, dentro de uma dada classe, é linear essas duas features. Então, acho que a ideia é mais ou menos essa. Mas agora, uma outra dúvida, uma ali em cima do código que você estava falando, ali, na parte quando você vai fazendo as considerações. Aqui? Aí você faz a primeira suposição ali, como a aproximação, né, para P em cada uma dos XIs, né? E aí eu não entendi logo depois. Daqui para cá? Mais embaixo aí, ó. Ela pedia aproximadamente a N. Tá. Desvio padrão. Tá, isso aqui é uma notação que eu não ensinei vocês, eu usei aqui. Mas, tipo assim, o que eu estou falando, eu estou supondo que para cada termo esse símbolo aqui na estatística significa modelado por, tipo, quer dizer que cada termo desse, tipo, a P de x0 dado y tal, eu vou tirar de uma normal com uma média e um desvio padrão. E tirar dessa normal significa que a probabilidade de eu ter cada termo dentro dele é isso aqui. Não sei se faz mais sentido agora. Tipo, é só o jeito de escrever para falar que isso vem de uma normal. Então, aproveitando que a outra pergunta é em cima exatamente dessa equação. Porque nesse caso a gente está considerando ali a média aritmética, certo? E aí a gente e com base lá na estatística, a gente sabe que quando você tem uns outliers aí, essa média aí não é, como é que se fala? Não é representativa, né? Se tiver outliers. E aí, nesse caso, teria alguma outra opção de trabalhar ou resolver, porque aí talvez essa modelagem aí não seria a mais indicada, né? Passa a não ser. Sim. Estou pensando errado. Não, você pensou certo. Tanto que, tipo, o que a gente faz, a gente meio que faz o que a gente faz não é calcular a média. Tipo, esse mi, se a gente for ver, tipo, ele no papel certinho, quando eu escrevo uma normal, ele é o que muitas vezes as pessoas chamam de média teórica. Ele é, tipo assim, essa fórmula, se eu pegar e gerar, tipo, usando essa fórmula,
eu vou obter esse Mi como média. Mas no dataset real, ele está sujeito a erro. Então, pode ser que a média não fique exatamente igual a esse Mi. O que a gente faz é estimar isso. E coloca aqui, a gente estima por quantidade. É uma ideia que chama estimação de Monte Carlo. Tipo, eu só vejo em muitos dados e assumo, tipo, que a média experimental é esse Mi. Agora, eu não sei realmente, talvez eu não vou saber falar, tipo, algumas técnicas em específico, tipo, para combater isso. Talvez retirar outliers mesmo. Tipo, eu vejo uma análise, mas não sei, tipo, eu nunca apliquei tanto o Naive Bayes, assim, principalmente, tipo, em situações que eu pensaria, tipo, essa média tá desviada. Mas, tipo, esse raciocínio seu tá certo, tipo, inclusive, tipo, parte do problema disso é que eu assumi, tipo, que as variáveis é uma normal, tipo, eu assumi também esse gráfico aqui para elas, olha aqui, esse gráfico nesse formato aqui para elas, entendeu? E só isso já pode estar errado. Se a gente pegar, tipo, sei lá, população e altura, você sabe que o gráfico não vai estar assim, porque provavelmente o gráfico vai estar alguma coisa meio com duas corcovas, assim, porque tem, tipo, uma média que a população masculina se concentra e uma média que a população feminina. Então, essa modelagem já vai estar errada, já vai, tipo, ser errada, porque é outra suposição ingênua que você coloca. Tipo, eu nem olhei como que era essa distribuição, eu falei, é uma normal. Tipo, não é sempre que isso acontece. Beleza, entendi. E ali na segunda suposição que você faz lá no core, você podia repetir, por favor? Qual? Essa aqui? Acho que é logo abaixo dessa daí. Logo abaixo? Agora eu não lembro se era abaixo, era assim. Eram duas suposições, uma logo depois da outra que você fez. Eu acho que é aqui mesmo, tipo, aqui eu supus independência e aqui eu supus que era dado por uma normal, cada feature. Tá. É isso mesmo. Beleza. Valeu. Imagina. Alguém tem mais alguma coisa aí? Eu vou parar de gravar já. Bem, acho que a aula acabou então, né, pessoal? Qualquer coisa, pra quem não... Nossa, eu ainda tô gravando. Eu parei de apresentar, não parei de gravar. Ué.